Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Bom, depois de um pequeno recesso, né, de mais ou menos algumas semanas, voltamos a publicar os conteúdos no canal. A ideia de algumas pausas é repensar também alguns conceitos do que tem funcionado no canal, o que não tem funcionado, qual é a demanda, né, do pessoal em termos de conteúdo, porque por mais que o nosso canal tenha uma linha de segmento para discutir questões pertinentes à tríade memória, informação e violência, ainda assim não custa nada a gente adequar, trazer um pouco de conteúdo que contribua para vocês em algumas questões de como fazer suas pesquisas, de abrir a mente também para pensar outras possibilidades de pesquisas. Então é bom a gente ter de vez em quando essas pausas e poder trazer um conteúdo que seja relevante, atual e que atenda a algumas demandas. E claro, algumas curiosidades também do nosso campo de pesquisa. Bom, no vídeo de hoje a ideia é simples, é a gente passar pelo caminho do que é uma pesquisa em si. Ou seja, vamos discutir a estrutura de um projeto de pesquisa. O que tem que ter em cada tópico. Então a gente vai pensar desde o título até as considerações do projeto. Vamos lá? Bom, como a gente apresentou, a ideia é discutir de uma forma básica cada tópico pertinente ao projeto de pesquisa, ou seja, pensar em linhas gerais o que tem que ter em cada bloco do projeto de pesquisa, ou seja, nós vamos dissecar essa estrutura e fazer uma análise breve de como é que tem que ser feito cada detalhe do projeto de pesquisa, o que tem que ter, o que é errado, o que é certo, modos da gente otimizar uma construção básica de um projeto de pesquisa. Então a gente vai começar desde o título, passando por resumo, palavras-chave, o próprio desenvolvimento do projeto, até as considerações. Bom, vamos lá. O título é o primeiro ponto. O título ele basicamente tem que ser conciso e objetivo e transparente. Ou seja, é muito complicado quando a gente pensa num trabalho publicado se o título é feito de uma forma muito exagerada, robusta, com muitas erudições e que não deixa claro para o leitor do que se trata aquele trabalho. Então a gente tem dois fatores aí. Primeiro, um título que não promove a pesquisa, ou seja, um título que não diz do que a pesquisa se trata. O segundo fator é quando esse projeto já está publicado, já consta em uma plataforma digital, que é justamente um título muito robusto, muito erudito, muito cheio de terminologias complexas. Na maioria das vezes, ela tem dificuldade de ser encontrada na recuperação da informação. Em linhas gerais, é um projeto de pesquisa que some no campo acadêmico. Claro, um termo específico ou outro muitas das vezes se faz necessário, até porque o projeto de pesquisa ele tem que conversar com os pares. Mas na maioria das vezes a gente tem que pensar até que ponto determinados termos, conceitos devem entrar no título para não tornar o seu projeto de pesquisa invisível. Então a ideia é um título que seja simples, objetivo e transparente. Ele pode conter, inclusive, o que o trabalho discute, qual é o objetivo do trabalho. Ele pode conter, inclusive, uma pequena frase de resolução do trabalho. Não é à toa que muitos projetos de pesquisa a gente consegue ver que ele tem o título e subtítulo, que é justamente isso. O título diz mais ou menos o tema do trabalho e o subtítulo diz o que foi abordado, o que foi concluído. Acaba que deixa mais claro e sintetiza para o leitor do que aquele trabalho discute e aonde mais ou menos ele chegou. Então pensem no título dessa forma. Tem alguns critérios para a gente construir um título adequado e que consiga transmitir ao leitor o que você quer com a sua pesquisa.
ok? Bom, passando para o resumo, é interessante a gente discutir algumas possibilidades de construção de resumo. Um resumo ele pode ser feito de uma forma informativa ou descritiva, ou até mesmo apresentar alguns métodos de construção. Eu até vou indicar aqui no meu vídeo um método de construção de resumo que ele é adotado de uma forma que também consiga sintetizar todo o conteúdo do trabalho acadêmico. Então até recomendo esse vídeo, que é um vídeo pequeno, mas ele ajuda muito nessa construção, tendo em vista que o resumo é o portal de entrada para um trabalho de pesquisa. É a partir do resumo que o leitor tira o seu juízo de valor para considerar se aquela obra ela de fato é pertinente ou não, se aquele texto ele vai ler ou não. E pensando para quem publica artigos científicos ou manda trabalho para eventos, é a partir do resumo que o parecerista confirma se aquele trabalho vai ser aprovado ou não, né? Muitas das vezes o trabalho ele até tem qualidade, ele tem embasamento teórico científico, mas o resumo que não transmite para o leitor ou para o parecerista qual é a proposta do trabalho, muitas das vezes aquele projeto acaba sendo recusado ou esconde, né, fica velado, perdido em algumas plataformas por conta disso. Então cabe a gente pensar o resumo como um modelo que seja informativo e que ao mesmo tempo seja um marketing do projeto de pesquisa. Então o resumo ele tem que conter minimamente qual é a proposta do projeto, a justificativa, a metodologia, algumas considerações, algumas conclusões, mesmo que parciais, para com que o leitor tenha uma ideia bem sucinta do início ao fim do que aquele projeto de pesquisa discute, ok? Então o resumo não é feito de forma aleatória, em que a gente pega um trecho do projeto, condensa ele em 10 linhas e joga lá no resumo, não é isso. Por isso que eu recomendo que o resumo ele seja feito de início de uma forma apenas para esboçar o que está pensando ser feito. Mas, na verdade, o resumo ele é concluído ao final do trabalho, quando a gente termina a escrita do projeto científico. Ok? Descendo um pouco mais, a gente agora vai para as palavras-chave. As palavras-chave elas têm que ser bem pensadas. No máximo, 5 palavras-chave. Entre 3 a 5 é o ideal. Não vou nem entrar em discussão de normas da BNT, né, no que diz respeito às palavras-chave, mas o que eu recomendo é evitar termos genéricos. Exemplo, a minha pesquisa ela discute questões do malefício do tabaco. Ou seja, provavelmente é um projeto de pesquisa que vai trazer conceitos, termos científicos de doenças, termos científicos da própria construção do cigarro, do uso de nicotina e outras substâncias. Ou seja, vai estar com uma miríade de termos complexos da área de discussão do tabaco / saúde pública. Então, nas palavras-chave, a gente não vai colocar, por exemplo, cigarro, tabaco. São termos genéricos que não diz qual é a proposta do projeto, que não recupera o projeto. A gente vai colocar nas palavras-chave termos mais recorrentes e complexos da pesquisa. Por exemplo, se a discussão da pesquisa é em torno da nicotina, a nicotina já não é um termo genérico, já não é cigarro, já não é tabaco, até porque todo tabaco tem nicotina, né? Nicotina já é um bom termo para a gente colocar em palavras-chave. Se a gente vai discutir, por exemplo, uma problemática de ordem social, algum aspecto sobre violência, a gente não vai colocar simplesmente a palavra violência em palavras-chave. A gente vai colocar uma especificidade de violência. Por exemplo, violência entrópica, violência sistêmica, violência interpessoal. Ou seja, palavras-chave elas têm que compor de 3 a 5 palavras específicas do seu trabalho, que deem conta de apresentar o seu trabalho. Termos muito genéricos, rasos, que se aplicam a qualquer pesquisa, a qualquer discussão do seu tema, não são bem-vindos, porque
tornam com que o seu trabalho tenha uma invisibilidade, ou seja, o seu trabalho fica velado nos processos de recuperação de informação, seja numa revista científica, numa base de dados, entre outras plataformas. Ok? Bom, descendo agora para o corpo do texto, ou seja, a escrita propriamente dita, nós temos a introdução. A introdução, tanto quanto o resumo, ela é feita de início para nortear, porém ela só é de fato finalizada ao final do trabalho. Então, assim, eu recomendo, alguns professores recomendam que seja feito a introdução para ter um esboço, mas ela de fato só vai ficar lapidada, finalizada quando o trabalho terminar. Em linhas gerais, o que contempla na introdução? Como se fosse um resumo estendido da proposta do trabalho. Além desse resumo estendido do que vai ser discutido, a gente coloca o objetivo do trabalho com mais extensão, os objetivos específicos do trabalho, a gente coloca o marco teórico, a metodologia e, por fim, é aconselhável construir um parágrafo, mais ou menos, para cada seção que o seu trabalho vai discutir. Ou seja, se o teu trabalho vai ter 3 capítulos, faz pelo menos um resuminho de um parágrafo para cada capítulo. O que vai ser discutido em cada capítulo? Pode ser de uma forma bem básica. Por exemplo, no capítulo 1 vamos discutir sobre os fundamentos do conceito de violência. No capítulo 2 vamos discutir sobre o objeto de estudo numa instituição X. No capítulo 3 vamos analisar os dados encontrados no estudo de caso. Sabe? Uma coisa básica, mas que já situa para o leitor o que ele vai encontrar em cada capítulo da pesquisa. Aprofundando um pouco mais o que é a introdução, essa é a parte que a gente vai perder mais tempo, na verdade, investir mais o nosso tempo. Vamos por partes. A introdução ela contempla o objetivo. O objetivo nada mais é do que dizer para o leitor o porquê de você fazer essa pesquisa. O que você quer encontrar nessa pesquisa. Então evite termos como considerar, pensar, termos muito genéricos. Seja mais enfático. Investigar determinados dados, né? Não só investigar, mas como, por exemplo, adentrar num determinado campo de discussão teórico, né? Analisar determinada documentação, ou seja, deixar claro para o leitor o que você vai fazer ali. Não é uma coisa etérea, genérica. Você já diz para o leitor o que você vai fazer e o porquê. Então, o seu objetivo ele vai ter que contemplar a sua problemática, né? O porquê que você está querendo fazer aquele projeto de pesquisa. Os objetivos específicos, eles são como se fossem detalhes que dão suporte para a sua pesquisa. São detalhes que reforçam a importância do seu objetivo geral. Ou seja, se você diz no seu objetivo geral que você vai investigar todas as problemáticas de ordem da violência dentro de uma instituição, você pode dizer nos objetivos específicos que tipologias de violência são essas. Por exemplo, se eu digo que no objetivo geral eu vou investigar a problemática da violência dentro da prisão, como objetivo específico eu posso fazer análise documental sobre violência física, analisar entrevistas dos presos a respeito de violência psicológica. Terceiro objetivo específico adentrar ao campo da unidade prisional para constatar ou não outros vestígios de violência. Perceba que os objetivos específicos eles complementam o que diz respeito ao objetivo geral. E outra dica, pense os objetivos específicos como se fossem seções do seu trabalho. Ou seja, se a gente dedica X objetivos específicos, pensa que cada uma dessas será um capítulo do seu texto.
É recomendável, não tem um modelo formalizado, que a gente tenha entre 2 ou 3 objetivos específicos, não desenvolva muitos, justamente por conta dessa lógica de considerar cada objetivo específico um capítulo. Então, se a gente coloca 5, 7, 10 objetivos específicos, pensa que a gente tem que fazer uma boa discussão sobre cada um. Logo, 10 capítulos, o teu trabalho pode ficar muito mais extenso do que ele precisa. Pense se de fato esses objetivos específicos não trabalham junto com outros, não podem ser condensados em um objetivo só, entendeu? Então trabalha com essa margem, vamos se dizer de 2 a 4 objetivos específicos, para ficar mais confortável, ok? Após os objetivos gerais e específicos, vamos entrar na parte de marco teórico. O marco teórico é o quê? É um espaço em que a gente diz para o leitor, basicamente, os pesquisadores e conceitos que vamos abordar no projeto científico. Resumindo, o marco teórico vai apresentar determinados conceitos, os autores que discutem esses conceitos, e a gente também tem que colocar a data da obra que está sendo utilizada. Por exemplo, eu considero no meu marco teórico discutir o conceito de relações de poder do Foucault. Tudo bem, você já adiantou bastante aí, você já disse qual conceito você vai utilizar e qual autor. Só que Foucault fala de relações de poder em várias obras. Então, é um marco teórico muito fragilizado, porque não diz ao leitor que obra está sendo o embasamento da sua pesquisa. Se você colocar a data, você já especifica qual obra você está utilizando. Se é Vigiar e Punir, se é a Microfísica do Poder, se é alguma outra obra do Foucault que trata de forma genérica ou aprofundada sobre o conceito de relações de poder. O marco teórico ele não tem um limite mínimo nem máximo de autores e conceitos. É muito flexível. Só tenha o cuidado de que, se você coloca inúmeros conceitos, autores e obras para fundamentar o seu marco teórico, você vai ter que dar conta disso tudo. Então, o ideal é a gente colocar no marco teórico os autores-chave, os conceitos-chave básicos para a construção da sua pesquisa. Se você se utiliza muito de um determinado conceito, autor e sua respectiva obra, você coloca no marco teórico. Os outros conceitos e autores que complementam, que ajudam na construção da sua pesquisa, você não precisa nem mencionar. E claro, além desses 3 pontos, conceito, autor e data da obra, mencione de uma forma breve, nem que seja 1, 2 linhas, uma justificativa do porquê desse marco teórico, do porquê da escolha desse conceito, da escolha desse autor. Não precisa desenvolver muito. O marco teórico é só para situar. Entendeu? Bom, a partir daí, perceba que a gente está falando um monte de conteúdo que entra na parte de introdução, né? Vale lembrar. Ainda dentro da introdução, nós já discutimos objetivo geral, objetivo específico e marco teórico. Vamos discutir agora a metodologia, ou seja, é onde você vai escrever qual é a metodologia que você adota no seu projeto de pesquisa, justificar o porquê da escolha dessa metodologia e não de outras, e apresentar um passo a passo, mesmo que de uma forma breve, tendo em vista que no decorrer da sua pesquisa você vai ter que recorrer à metodologia de fato, você vai aplicar a metodologia, mas ela já tem que constar na introdução. O leitor, antes de entrar de fato na sua pesquisa, ele tem que ter um panorama do que você vai fazer, né? Então mencione qual a metodologia, a justificativa da escolha dessa metodologia e como você pretende aplicá-la, correto? Após essa metodologia, é pertinente, como eu falei para vocês, apresentar de uma forma breve uma proposta do que será discutido em cada capítulo. Pensa que esses capítulos, muito provavelmente, serão os seus objetivos específicos. Então, já facilita
a partir do momento que você já escreveu a quantidade de objetivos específicos necessários no seu projeto de pesquisa. Correto? Tendo finalizado aqui tudo que compõe a introdução, nós de fato vamos ao desenvolvimento do trabalho. O desenvolvimento ele vai ser a parte principal do seu projeto, que é onde você discute o seu projeto de pesquisa, em que você de fato faz a investigação, né? E pensa que ele vai ter uma lógica que considere a quantidade de objetivos específicos que você elencou. Cuidados básicos. Evita ao máximo a banalização das citações, ou seja, um trabalho que muitas das vezes tem 10 páginas, 40, 100 páginas, em que ele é todo praticamente escrito assim. Exemplo, segundo fulano, bota a citação. Segundo Beltrano, bota a citação. Segundo Ciclano, bota a citação. E aí a gente tem um trabalho extenso de citações, mas que o próprio pesquisador não desenvolve em cima disso. Ou seja, o leitor, ao se deparar com esse tipo de trabalho, ele vai ver que, ok, o pesquisador correu atrás de uma vasta literatura, ele desenvolveu uma pesquisa literária, uma pesquisa de busca bibliográfica, mas ele não desenvolveu uma análise em cima disso. É comum a gente ver nas bancas uma crítica no sentido de que eu vejo muitas citações e a própria banca ainda endossa que eu vejo as citações, mas eu não vejo você, pesquisador. Isso é péssimo, isso é bem complicado. Então, pense com carinho a necessidade de cada citação. Não coloque as citações de forma aleatória, só para constar que você leu. Desenvolva elas, reflita sobre elas, refute-as se for necessário, mas traga um pouco de si na análise, certo? Logo depois, tem as considerações. Deixo claro que considerações não podem ser pensadas como considerações finais. É interessante a gente colocar só palavras considerações, por conta de normas e também pelo fato de que nenhum trabalho de fato é finalizado nas considerações. As considerações, elas não são um resumo do que foi discutido. Não é um espaço para você fazer uma síntese do seu trabalho. Até porque resumo ele já existe, ele vai ficar lá no início do seu texto. As considerações é o espaço em que o pesquisador apresenta o seu ponto de vista sobre o seu próprio estudo. As dificuldades, as facilidades, os desafios, as lacunas, os pontos que ele considera pertinente desenvolver em próximas pesquisas, ou seja, você deixar claro para o leitor nas considerações que aquela pesquisa chegou em um determinado ponto, mas que ela ainda tem caminhos a seguir, que o próprio pesquisador vai apresentar nos próximos trabalhos, ou ele mesmo convida o leitor para, olha, continue daqui onde eu parei. Então as considerações, ela tem um ponto de vista do pesquisador. Não é um espaço para você colocar citações, nem diretas nem indiretas, não entra. É inclusive errado pelas normas colocar citação de autores no campo de considerações. Então pense as considerações como seu ponto de vista sobre a pesquisa e o que você pretende fazer a partir dali. Por fim, temos as referências. Referências, da mesma forma que considerações, evitem colocar o termo bibliográficas, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um referencial que envolve mesmo que documentos textuais, mas documentos que estão disponibilizados em plataformas eletrônicas, ou seja, sites, revista científica eletrônica, bases de dados, ONGs, redes sociais, ou seja, referencial bibliográfico, quando a documentação ela é eletrônica virtual, já deixa claro que é esquisito. Então tem esse pequeno cuidado nas referências. E claro, só coloque na parte de referências material que de fato foi utilizado na pesquisa. Aquele material que você leu, que você olhou, escutou, aquele podcast que você ficou 2 horas escutando, mas você não utilizou nada dele na sua pesquisa, não entra nas referências. Só entra o material que foi consultado e citado no seu projeto de pesquisa.
Bom, em linhas gerais, essa é a estrutura de um projeto de pesquisa. Eu espero que tenha facilitado muitas coisas para vocês, né, do passo a passo básico dessa estrutura. E claro, estou disponível para tirar dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade, seja para entrar em contato pessoalmente, seja para entrar em contato pelo próprio canal. E por hoje é isso, gente. Até logo!